Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso webinar de hoje sobre entendendo sobre o Bloco K. Qual que é o intuito então do nosso webinar de hoje? É passar para vocês uma visão geral do que é o Bloco K, as obrigatoriedades dele, o que vai influenciar na empresa de vocês, então até para entender isso, né? Como a gente sabe agora em 2019 vai ser uma outra parte de empresas, indústrias, né? Foram obrigadas agora a declarar o Bloco K. Então, o intuito disso é nós só dar uma visão geral para vocês entenderem e começarem já a se preparar nisso. Como a gente sabe, já está aí 2019. Então, vou compartilhar minha tela para nós ir para a apresentação e vamos dar início, então, ao nosso webinar. Provavelmente vocês já devem estar vendo a minha tela. É só pegar a apresentação aqui. Então, vamos lá, pessoal. Então, meu nome é Samuel Basso, eu sou fundador da Otimize Sistemas. Anotem o meu e-mail, é samuel.basso@otimize.com.br. Quando vocês tiverem qualquer dúvida, sinta-se à vontade para enviar um e-mail para mim, que assim que possível eu já respondo. E logo abaixo do vídeo vocês também têm uma área para escrever, né, comentários ou perguntas, que tem o pessoal aqui disponível para isso. Então vamos lá. O que a gente vai ver nesse webinário aqui? Então a gente vai falar um pouquinho, só uma introdução sobre o Bloco K, o porquê que eles estão fazendo isso. A gente vai ver também falar sobre o SPED, o que é o SPED e o famoso EFD do ICMS-IPI. Essa informação ela é importante exatamente porque o Bloco K ele faz parte do SPED, então nós vamos dar um entendimento sobre isso. E também sobre o Bloco K, nós vamos ver o que é, a obrigatoriedade dele, como é que funciona a questão de multas, algumas informações necessárias que a empresa precisa ter, e também a gente vai falar sobre o layout dele, como é as informações dentro dele. E no final eu montei um exemplo prático só para nós tentar ilustrar e entender melhor como que funciona isso. Então vamos lá para a nossa introdução. Então, com o objetivo de inibir a sonegação fiscal, então, o governo ele alterou a emissão daquele livro de registro e controle de produção e de estoque. Existia um livro onde a gente informava esse estoque e esse registro de produção. Então, o Bloco K ele visa exatamente substituir esse meio físico, que uma vez é ela no papel, agora para a parte digital. Tá? Então, essas declarações, elas são feitas por meio eletrônico e mensalmente ela tem que ser enviada isso para a Receita Federal. Então, em 2019 já está chegando, né? Então, todas as indústrias, por enquanto, com exceção do Simples Nacional e do MEI, elas não precisam entregar o Bloco K. Então, indústrias do lucro presumido ou do lucro real, elas já são obrigadas. E lá na parte mais à frente, que nós vamos mostrar a obrigatoriedade, vocês vão ver o escalonamento que teve. Então, começou umas indústrias com maior faturamento e depois foi descendo. Então, esse webinário é exatamente para isso, é para tentar ajudar vocês a entender essa obrigatoriedade, né? Vocês também conseguir medir o impacto que vai ter isso na empresa de vocês e já se adaptando nesse sentido. Então, vamos falar um pouco do SPED aqui fiscal. O SPED, tá, que é bem conhecido por todos, ele significa Sistema Público de Escrituração Digital. Então, ele é um projeto do governo federal que ele transferiu todas as escriturações que existiam, fiscais, contábeis, trabalhistas, todas essas escriturações, eles estão mudando do físico para o digital. Tá? Então, esse é o grande projeto, o SPED. Porém, o SPED, ele tem vários subprojetos que eu vou mostrar logo adiante. O SPED mesmo, ele envolve todos os fiscos, né, federal, estadual, municipal, e o objetivo dele realmente é aumentar essa capacidade de cruzamento de dados, né? Então, imagina antigamente quando era tudo no papel, livros, né, como é que eles iam fazer essas conferências de uma forma ágil e eficiente. Então, a ideia deles é isso, eles vão ter um cruzamento de dados com mais eficiência, com o intuito de reduzir a sonegação, crimes tributários e automaticamente arrecadar mais os impostos. Então, como eu estava falando, o SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital, esse é o grande projeto do governo federal. Só que em volta dele, só para vocês verem, olha só quantos subprojetos ele tem. Muitos de vocês já devem conhecer. Então, o CTE, que é o Conhecimento de Transporte Eletrônico, a Nota Eletrônica, essa aqui, a NFSE, que é a Nota de Serviço Eletrônica, o Cupom, e por aí vai. Então, são N, o E-Social, que também agora está entrando, que é a parte de funcionários, folha de pagamento. Então, são vários subprojetos, né,
exatamente em volta do SPED. E o que nós vamos comentar hoje é sobre esse aqui. Eles chamam muito esse aqui de SPED fiscal. Na realidade, o EFD IPI-CMS. É dentro desse subprojeto aqui que é onde vai ter o bloco K, que é o que nós vamos conversar logo em seguida. Então, o EFD é Escrituração Fiscal Digital. Escrituração Fiscal Digital. Então, dentro desse arquivo, né, que não deixa de ser um arquivo que é enviado, tem todas as entradas de notas fiscais, saídas, toda a questão do inventário, apurações de ICMS, IPI, controles de créditos, e agora eles incluíram essa parte de controle de produção. Então, ele é um arquivo, tá? Ele é definido pela Receita Federal, e esse arquivo tem vários blocos dentro dele, que por isso é que a gente chama de bloco K. Um dos blocos adicionais é exatamente esse bloco K, tá? Ele é gerado, né, pelo sistema de vocês, pela contabilidade, e enviado isso via internet. Então, com certeza vai exigir, né, softwares específicos e um gerenciamento muito mais presente para vocês evitarem falhas, né, nessa comunicação agora que vocês vão tendo. Como eu falei na questão dos blocos, olhem mais ou menos como é que funciona dentro de um arquivo desse FD, tá? Então, ele é dividido em blocos, ó. Então, tem o bloco 0, bloco C, bloco K, bloco H, bloco E. Ó, no bloco 0, vai todos os cadastros que tem na empresa de vocês. Então, ó, o 0150 é todos os cadastros de clientes e fornecedores que vocês têm. O 0200 é o cadastro de produtos, identificação do item. Cada bloco desses aqui que eu coloquei em vermelho, pessoal, esses blocos são aqueles que influenciam diretamente no bloco K. Então, mais adiante eu vou mostrar cada um desses blocos, eu vou entrar um pouco mais específico para explicar que informações vão dentro deles, até para vocês já começarem a se organizar. Então, o 0200, ó, esse influencia diretamente o bloco K, porque é o cadastro de todos os produtos de vocês. O 0210 é o consumo específico padronizado. Aqui dentro vai a estrutura dos produtos, ou seja, aquela famosa ficha técnica, tá? Os blocos Cs, que é esse bloco aqui de documentos, é onde vai as informações de todas as notas de compra e notas de vendas. Todo o bloco o bloco K, desculpa, então é toda a questão do estoque, dos produtos que vocês têm na empresa, dos itens que vocês produzem, das matérias-primas, tudo fica no bloco K, que eu vou explicar. O H é o estoque, que é o inventário. Então, o bloco K, ele tem essas informações de produção e estoque, e o H é o fechamento do ano, né, que é a questão do inventário. E também tem apurações de impostos. Então, aqui, mais ou menos, é só para vocês entenderem como que ele é formado e que informações tem dentro desse arquivo, né, que é o EFD. Mas a gente vai detalhar cada um desses. Então, vamos para o nosso principal ponto aqui, que é o nosso bloco K, para nós entender bem. Então, o que que é? Então, ele é um bloco dentro do SPED fiscal, que é dentro daquele FD-ICMS, que ele vai substituir a forma de emissão do livro, registro de controle de produção e do estoque. Então, ele vai substituir essa forma manual para digital. Então, ele foi incluído esse bloco dentro do SPED fiscal. Ele trata da produção, que até hoje era um ponto onde o fisco ele tinha problemas em identificar isso nas indústrias, e ainda as indústrias tinham poderiam ter uma intenção de burlar isso e conseguiam, porque não tinha esse controle específico das matérias-primas utilizadas na produção. Então agora eles vão querer ter esse controle muito mais próximos, tá? Todas as variações de consumo e diferenças de inventário agora vai atrair fiscalização e pode gerar multa. Então eles vão estar muito mais propícios a gerar multa nesse sentido. Por quê? O bloco K, ele vai mostrar o estoque agora mensal da sua empresa, que uma vez nós tínhamos só o inventário para entrega anual. Agora eles vão confrontar o anual, eles podem confrontar o SPED que entrega no final do ano com o que foi gerado durante cada mês, né? Então esse arquivo ele é gerado, né, pela empresa, ele é gerado por vocês, né, e é transmitido para a Receita Federal através da internet. E automaticamente ele descarta, né, qualquer necessidade de armazenar documentos impressos, ele vai otimizar a fiscalização, monitoramento e também ele facilita esse processo de entrega. Então quem está obrigado a enviar o bloco K, tá? O bloco K está obrigado para as empresas, indústrias e atacadistas, tá? Então, eu vou mostrar um pouco mais adiante na obrigatoriedade, vocês vão ver que ele foi escalonando, né? Então, hoje, o que é obrigado e exigido é empresas que têm atividade industrial
equiparadas à indústria ou atacadistas. Então, esses três tipos de empresas, elas já estão obrigadas, né, em enviar o bloco K, com exceção, por enquanto, do Simples Nacional. Então, mesmo tu tendo uma indústria, mas ela é do Simples Nacional, você não tem obrigatoriedade do envio. E as MEIs, né? Então, hoje, indústrias e com atividade industrial equiparadas às indústrias atacadistas, do lucro real presumido, elas já são obrigadas ao envio do bloco K. Como é que funciona o prazo de entrega? Aqui eu só trouxe a lei, tá, pessoal, mas não vamos ficar muito tempo nela, mas só para vocês entenderem como é que foi isso, tá? Então, olha só, as indústrias com faturamento igual ou superior a 300 milhões, tá, eles começaram aqui em cima, a 300 milhões, ó, em janeiro de 2017, já foram obrigados a enviar os blocos, o K200 e K280. Mas eu já explico, que esses blocos aqui são blocos referentes ao saldo de estoque mensal. Então, lá elas já foram obrigadas a fazer isso. Em 2019, essas empresas acima de 300 milhões, agora são obrigadas à escrituração completa do bloco K, ou seja, todos aqueles itens que eu mostrei para vocês, que tinha lá. Então, antes, em 2017, somente o K200 e K280, mas em 2019 já todas. Vamos pular aqui agora. Depois, em 2018, eles pegaram as empresas que faturavam agora acima de 78 milhões. Então, vocês viram que eles já pegaram empresas que faturam um pouco menos. E 2019 é todas as empresas. Então, os demais estabelecimentos industriais. Então, agora eles não estão mais olhando o faturamento, é todas as empresas. Por enquanto, o envio importante do bloco K é o K200 e K280, que aqui é os saldos de estoque mensal e correção de estoque. E eles começam, pessoal, sempre com os quinais, né? Alguns quinais, grupos de quinais. Então, empresas classificadas em grupos específicos de quinais. Então, sempre é importante verificarem com a contabilidade de vocês se o ramo de atividade da empresa de vocês já está enquadrada para fazer esse envio, né, mensal do bloco K. Mas, resumindo, praticamente boa parte das indústrias entram agora em 2019. Qual que é a periodicidade da entrega? Então, diferente do bloco H, que é o bloco do inventário, que ele é feito anual, o bloco K, ele é mensal. Então, todo mês ele tem que ser enviado para a Receita Federal. Então, às vezes gera confusão, né, porque o bloco K ele também tem estoque, mas o H que a gente confundia, né, que é o inventário, que é o estoque, ele permanece, ele continua da mesma forma, só que enviado anualmente. O bloco K ele é mensal. Aí vem agora aquela grande questão, né? Quais as informações elas são necessárias? Então, assim, a partir de agora eu vou começar a mostrar algumas informações. Eu sempre recomendo todos, por mais que a empresa de vocês ela é obrigada a somente enviar, vamos supor, os estoques, que é o K200, que mais adiante eu mostro, já é interessante já vocês analisarem todos os processos da empresa de vocês para já começarem a entender todas as informações que são necessárias e já trabalharem nesse sentido para não deixarem para a última hora. Então, agora o bloco K, ele quer saber desde o saldo disponível que tem em estoque, eles querem saber as perdas que vocês têm no processo produtivo, eles querem saber as substituições de insumos que vocês possam ter até o produto final, até o produto acabado. Então, todo esse processo. Então, ali eu fiz uma listinha para vocês, ó, o que eles têm? A quantidade produzida. Então, vocês fabricam um produto, eles querem saber a quantidade que vocês produziram de produtos, eles querem saber a quantidade de materiais que foi consumida, ou seja, quais matérias-primas, materiais, insumos eu usei para a produção dos meus produtos, eles querem saber o quanto isso, né, foi consumido, a quantidade de produtos que foi produzido em terceiros. Então, aqui entra aquela questão de remessa para industrialização. Eles querem saber, olha, eu enviei mercadorias para um terceiro, ao qual este terceiro fez a industrialização. Então, eles querem saber essa quantidade produzida. Tanto produzida por terceiros, que é o produto final, quanto a quantidade de materiais, né, que as insumos, matérias-primas, que o terceiro também consumiu. Então, essas duas informações são importantes. Também as movimentações internas de estoques, né? Essas movimentações internas de estoque que não esteja relacionada à produção de vocês, é algumas questões de movimentações, por exemplo, assim, eu tive um produto que ele gerou uma sucata.
né? Eu tive uma perda na qualidade desse produto, eu vou transformar esse produto, vou movimentar ele para um outro código para vender a sucata dele, por exemplo. Então, essas movimentações internas, que não está relacionada à produção, também existe bloco para informar isso. Outro ponto bem importante para o SPED é essa parte de materiais, que é o estoque de propriedade da empresa em seu poder e também no poder de terceiros. Qual cuidado tem que ter aqui? A Receita Federal agora ela quer saber o seguinte, olha, eu tenho um material que eu comprei e ele quer saber, esse material, o estoque seu, ele quer saber, esse estoque está contigo, dentro da sua empresa, ou ele está numa empresa terceira. Então, acontece muito, né, das empresas enviarem mercadorias para os seus terceiros industrializar, e o terceiro, ele tem esse estoque seu da empresa deles. Ele guarda esse material para ir consumindo na industrialização. Então, a Receita Federal quer saber isso. O estoque que vocês têm, quantos está dentro da empresa de vocês, que está em posse de vocês, e quantos estão em poder do terceiro, quanto está no estoque dele lá, mercadorias que são de vocês. E ao contrário também, eles querem saber quantos materiais de terceiros estão em poder da sua empresa. Que daí é o inverso, né? Por exemplo, vocês industrializam algum tipo de produto. Então, o cliente de vocês, né, o fornecedor, envia a mercadoria para vocês industrializar. Então, vocês também têm que enviar essa informação dizendo que vocês têm no estoque de vocês produtos que não são de vocês, são de terceiros. Então, esses itens aqui geram, às vezes, confusão e são importantes. E, por fim, a lista de materiais de todos os produtos, né? Então, eles querem saber a ficha técnica, a famosa ficha técnica, a estrutura do produto que vocês fabricam. Então, eles querem saber, quando vocês fabricam um produto, quais materiais vocês usam e a quantidade desses materiais para a fabricação de determinados produtos. Como é que funciona a questão, então, de multa, tá? Se a empresa, por algum motivo, ela não apresenta o bloco K ou ela comete algum erro, esses erros dentro do bloco K pode acarretar multas e, inclusive, o bloqueio da emissão de nota fiscal. E existem duas categorias de multa. Tem uma competência estadual, ao qual cada estado pode, então pode variar essa multa, né? Cada estado pode ter uma regra diferente, que pode variar a multa de 1 a 10% do valor das operações, e também tem uma competência federal, então, que é, no atraso de uma entrega, a multa é de R$500 para empresas do lucro presumido e do simples, que porventura será obrigatória, né? E de R$1.500 para empresas do lucro real. Então, atrasou no envio, tem essas multas que você já paga, e ainda vocês têm casos de informações incorretas, incompletas ou muitas vezes omitidas, também gera uma multa de 3% sobre todas as transações comerciais que vocês tiveram no período. Então, por isso mesmo, tem que tomar muito cuidado, né, em manter os processos bem alinhados exatamente para não ocorrer nenhum tipo de multa nesse sentido. E aí vem bastante controles necessários que as empresas elas vão ter que começar a fazer, né? Então, as empresas elas vão ter que começar a cuidar de toda a cadeia produtiva. Então, desde o recebimento do material, a forma que vocês armazenam, se é no depósito de vocês, se é no depósito de terceiro, o consumo que ela é consumida na produção, as perdas no estoque de vocês também tem que ser cuidado, até a transformação do produto acabado. Então, todo esse ciclo vocês têm que ter um grande cuidado agora nesse sentido, né? Inclusive, um excelente controle de estoque, né? Tem que ter todas as movimentações minuciosamente controlada e registrada, né? Então, é muito importante também ter esse controle, tanto dos produtos de vocês, como de terceiros, que eu já falei. Tem que ter os setores têm que estar bem conectados, né? O fiscal, contábil, compras, vendas, produção. É importante esses setores eles estarem completamente conectados, né? Para exatamente não ter nenhum esquecimento de informação ou alguma informação incorreta. A produção em si tem que cuidar muito, tem que ser feito todo o monitoramento dos produtos que foram consumidos e produzidos na tua produção, né? Fazendo os apontamentos corretos das ordens de produção. Toda a saída, entrada, né, de produtos, tem que tomar um cuidado que ela tem que ter um documento que informa isso, seja uma nota fiscal, seja uma ordem de compra. Não pode mais acontecer algum problema, tipo, sumiu um produto, desapareceu.
aquela coisa sem explicação, isso não pode mais ocorrer, né? Nós sabemos, né, que esses controles, eles são rigorosos e consequentemente, eles geram um trabalho, mas se nós pensar pelo lado de gestão, a empresa ganha muito com isso. Então, ela vai ter um controle muito bom do seu estoque, até evitando, muitas vezes, desperdício de material, compra de produtos que não são necessários, ou estoque a mais que não era necessário. Então, essas informações, ao mesmo tempo, ajudam muito as indústrias a elas terem um melhor controle na sua produção. O objetivo final, né, do bloco K é saber exatamente o teu estoque final. Então, ele quer saber assim, bom, o estoque inicial dessa empresa, que o inicial dessa empresa é o quê? É o estoque que você informou no mês anterior. Né? Então, por exemplo, se nós pegar agora, nós estamos em dezembro, ele quer saber o estoque de novembro, mais todas as entradas que aconteceram em dezembro de nota fiscal, toda a produção que eu tive em cima das minhas ordens de fabricação, né? Todas as produções que eu terceirizei, toda a movimentação interna, caso eu tiver, todas as vendas, menos agora as vendas que eu tive, o consumo que eu tive de matéria-prima nas ordens de fabricação, menos o consumo que foi consumido nos terceiros e possíveis movimentações internas, tem que fechar o estoque final. Então, como eu expliquei para vocês, é bastante informação, então eles vão fazer exatamente essa comparação. Eles querem saber aquilo que tu disse no mês passado, com todas as entradas, saídas, produção, perda, fechou o estoque que está dizendo que está agora, então é por isso que tem que ter um cuidado muito grande aqui. Então agora nós vamos entrar num próximo passo, que eu vou explicar para vocês agora cada bloco, cada registro dentro do bloco K, para vocês entenderem que informações a Receita exige, né, e que cuidados a gente tem que ter. Então, olhem só, pessoal. Esse aqui eu peguei, que é o do próprio manual do SPED fiscal, e eu peguei só a parte do bloco K. Olhem a quantidade de registros que ele exige. Então, ele exige, ó, desde a abertura do bloco, o período que vocês estão enviando, o estoque que vocês tiveram, os itens produzidos, ó, as industrializações feitas, que são efetuadas por terceiros, tudo isso ele exige. Lembrando, então, tá, pessoal, para a gente deixar claro, para as empresas agora, em 2019, a grande maioria está exigindo o quê? O estoque escriturado, que é o K200, e o K, deixa eu localizar aqui, 280, que é possíveis correções de apontamento. Então, esses aqui são os blocos que eles vão exigir agora, que é o estoque e a correção. Porém, como eu comentei, é muito importante, para ter o estoque escriturado de forma correta, vocês vão ter que ter redondinho na empresa de vocês a parte de ordens de produção e as matérias-primas utilizadas. Se eu não tiver esses controles aqui, muito provavelmente o estoque escriturado das matérias-primas e produtos fabricados de vocês vai estar com uma inconsistência. Então, automaticamente, vocês organizando essa parte de ordem de fabricação, esses blocos aqui eles já vão estar adequados, né, para o bloco K. Então, eles começaram com esse K200 e o K280, e depois, com o tempo, com certeza, eles vão obrigar o envio obrigatório de todos esses registros aqui. Então, vamos entrar em cada um deles aqui, tá? Eu selecionei aqui, se vocês olharem do lado esquerdo, eu selecionei os principais que a gente acredita ser, né, na maioria das empresas, para nós conversar a respeito, tá? Então, assim, ó, fora do bloco K, lembra que aquele desenho que eu tinha mostrado do SPED, que tinha os itens vermelhos, né? São itens que são importantes estarem bem redondos, digamos assim, para não dar conflito com o bloco K. O 0200 é o primeiro deles. O 0200 é a tabela de identificação dos itens, ou seja, é o cadastro de produtos da empresa de vocês. Então, aqui tem que tomar muito cuidado em dois itens que eu vou chamar a atenção. Então, aqui vai desde o código. Aqui eu peguei só uma parte, tá, pessoal, do documento, ele tem muito mais exigências de informações, tá? Aqui tu pode ver que está do número 1 até o 10, mas ele tem mais exigências. Mas ele quer, ó, desde o código do produto, a descrição desse produto de vocês, o código de barras, unidade de medida e o tipo de item, tá? E também a NCM, que é comum, né? Então, assim, ó, uma coisa que eu quero chamar muita atenção de vocês é esses dois itens aqui, ó, a unidade de medida e o tipo de item. A unidade de medida tem que tomar um grande cuidado nela, porque gera bastante confusão nas empresas, exatamente por quê? Porque muitas vezes a gente compra o produto
que vem do fornecedor uma unidade de medida diferente daquela que a gente trabalha. Por exemplo, muitas vezes a gente compra produtos em litros e a gente usa em ml. Muitas vezes a gente compra, por exemplo, em quilo e a gente usa internamente na empresa em gramas. E assim sucessivamente. Então esse cuidado tem que ter muito na hora de cadastrar os produtos. Quando vocês forem cadastrar um produto, vocês têm que utilizar a unidade de medida que a empresa de vocês trabalha. Ou seja, se vocês trabalham dentro da produção de vocês em metro, gramas ou quilo, é essa unidade que vocês vão ter que trabalhar dentro do sistema de vocês. A forma como vem a nota de compra, vocês, na hora de lançar essa nota de entrada, vocês vão ter que realizar um fator de conversão. Então, se eu comprei, por exemplo, em toneladas, eu tenho que, no momento que eu vou lançar no meu sistema, eu tenho que converter isso para quilos. Então, aí varia muito dos sistemas que vocês utilizam, se ele tem esse facilitador aí para vocês, para fazer exatamente essa conversão automática. Então, esse é um cuidado muito grande que tem que ter. E o outro item é o tipo de item, que é o tipo de produto. Eu fiz até um slide só para ele aqui, ó. Cada vez que vocês cadastrar um produto no sistema de vocês, vocês são obrigados a informar para que serve esse item. Então, existe todas essas categorias que a Receita solicita para vocês informarem. Então, quando vocês vão cadastrar um produto, vocês podem dizer que esse produto ele é uma mercadoria para revenda. Então, o que acontece? A Receita ela entende que esse produto tu vai comprar para revender, não tendo nenhum tipo de transformação nesse item. Então, por isso que é importante, quando você for uma revenda, por exemplo, né, ou tem um produto que realmente você tem uma indústria, mas tem um produto que você compra e revende ele, não havendo nenhuma transformação desse item, vocês vão usar a mercadoria para revenda. Tem o item matéria-prima, o tipo matéria-prima, então, que significa que é todo o produto que vocês vão transformar num produto final, tá? Então, aqui é o exemplo, por exemplo, eu vou comprar MDF. Eu compro MDF para transformar ele numa mesa, né? Eu compro plástico para transformar ele numa tomada, né? Então eu consigo, ou num brinquedo que seja. Então a matéria-prima são todos os produtos, os insumos, né, que eles fazem parte de um produto final que vocês vão fabricar. Um outro item é a embalagem. Então a embalagem é exatamente o produto que vocês têm para proteger e transportar ele, seja uma embalagem plástica, seja uma caixa de papelão, então entra para a embalagem. Temos um outro item que é o produto em processo e o produto acabado. Esses dois itens são muito importantes, porque esses aqui estão, o matéria-prima, embalagem, produto em processo e acabado são os principais para que influenciam no bloco K. O produto em processo, vamos entender a diferença dos dois, tá? O produto em processo é um produto que vocês fabricaram dentro da empresa, ele foi produzido, mas essa produção que foi gerada nesse produto, ele vai fazer ainda parte de um outro produto que é o produto que vocês vão vender. Esse produto que vocês fabricaram e é o mesmo que vocês vão fazer a venda, que vai estar na nota fiscal, é o produto acabado, tá? Então esse sim que é o produto produzido e está pronto para ser vendido. O em processo é um produto que vocês fabricaram no meio do processo e vão usar ele ele vai compor um produto acabado. Então essa que é a grande diferença. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma mesa, né? Eu tenho uma mesa, a mesa é o produto que eu vendo, então ela é o meu produto acabado. Mas eu faço uma ordem de fabricação, por exemplo, para produzirem o tampo, né, da mesa, que é a área aqui onde a gente coloca os papéis, caneta, computador, e eu faço uma ordem de fabricação para solicitar para fazer os pés dessa mesa. Então, é feita a produção, essa produção ela fica em estoque, porque depois vai ser usado essa produção, que é esse produto em processo, para montar o meu produto acabado. Então, essa que é a grande diferença entre os dois. O subproduto, tá? Ele é fruto do processo produtivo, mas ele não é um produto para venda. Então, eu trouxe um exemplo que é sucata, por exemplo. Então, foi usado para o processo produtivo, mas ele sobrou, né? Ele não tem validade nenhuma, não vai compor o produto que vai ser vendido, e vocês vão vender ele, por exemplo, como sucata. Então, ele entra como subproduto. Temos ainda o produto intermediário, que ele faz parte do processo produtivo, mas ele não fica agregado ao produto final. Então, por exemplo, assim, ó,
Vamos supor que vocês têm uma cabine de secagem, né? Por exemplo, uma secagem de produto. É usado, por exemplo, o gás para fazer a secagem desse produto. O gás ele é um produto intermediário. Então, ele faz parte desse processo produtivo, diretamente ligado no produto, porque você precisa fazer uma secagem, por exemplo, de uma pintura, porém ele não é agregado no produto, não está compondo esse produto, esse item, né? Esse produto intermediário, no exemplo poder, que é o gás. Então, por isso que existe esse produto intermediário. O material de uso e consumo, então, é todo o material que vocês, que não faz parte da produção, né? Mas ele é uso da empresa. Então, é material de escritório, material de limpeza, então não tem a ver com a produção. Mas sempre, como eu digo, por que é importante eu colocar esse tipo de produto? Imagine que vocês vão comprar produto de limpeza e no cadastro de produtos de vocês no sistema, vocês colocam como mercadoria para revenda. O que vai acontecer? A Receita Federal ela vai entender que, opa, você comprou produto de limpeza, você tem que vender ele. Porque se você diz que é uma mercadoria para revenda, a Receita Federal ela vai estar esperando vocês fazerem a venda desse item. Então, por isso que tem que ter um cuidado muito grande no momento que vocês vão cadastrar os produtos e identificar qual que é o tipo dele. Também tem o ativo mobilizado, que são bens e patrimônio da empresa, né? Seja uma máquina, seja um computador, uma mesa que vocês compraram, que é para uso da empresa, né? Como ativo mobilizado. Serviços, né? Prestação de serviços. Outros insumos, então, por exemplo, uma graxa para o maquinário. Então, ela não está ligada ao produto, né? Mas ela faz parte da manutenção da máquina que auxilia, né, a fabricação desse item. Então, também tem esses outros insumos. Confesso para vocês que gera uma grande confusão entre outros insumos e produtos intermediários. Então, eu também tenho essa grande dificuldade em identificar cada um, mas o que eu mais encontrei foi isso aí. O produto, em documentos que eu li, né, enfim, pesquisas que eu fiz, o intermediário, ele é usado mais relacionado ao produto, mas não está agregado a ele, e outros insumos não está tão relacionado ao produto, é mais ao maquinário que é utilizado para fazer o produto. E existem outros, né, que aí é outros, se algum item não se enquadra nesses 10, ele acaba entrando em outros, que é coisas, eu trouxe alguns exemplos, por exemplo, algum produto que é industrializado por terceiro, que você não comprou ele, então ele acaba entrando nesse item aqui. Então, por isso que tem que ter um cuidado muito grande, deixa eu voltar um slide, para esse bloco 0200, que é o bloco onde a gente informa os cadastros de produtos, cuidar bastante a unidade e o tipo de item. Foi esses aqui que eu expliquei. Vamos lá. O 210, ele é o consumo específico padronizado. Aqui, pessoal, é a famosa estrutura do produto. É o famoso ficha técnica, né? Então, é aqui que vocês vão dizer assim, ó, bom, eu fabrico um computador. O que vai na fabricação deste computador? Então, vocês vão colocar, vai um teclado, vai uma placa, vai uma tela, vai o corpo dele, enfim, toda a estrutura do produto de vocês. Vocês vão fabricar uma mesa, vocês vão dizer, vai o tampo, o pé, os parafusos, né? Então, toda a produção dos produtos que vocês fazem. Ah, eu fabrico um sofá. Vocês vão dizer que no sofá vai tantos metros de tecido, esponja, as madeiras, né? Tudo isso vai ser informado nesse bloco aqui. Então, é a famosa ficha técnica. Então, ele exige o quê? O código do produto, né? O código do item que tu usa e a quantidade. E um item muito importante que ele utiliza aqui é a perda, pessoal. Um pouquinho mais à frente eu vou explicar num exemplo prático que eu trouxe. Mas a Receita, ela quer saber a perda que tu tem nesse item. Então, exatamente para o teu estoque ficar cada vez mais alinhado com eles. Então, aqui também vai ter que tomar um cuidado muito grande, eles pedem percentual, porque assim, ó, não adianta eu querer tentar burlar, de certa forma, a Receita, dizendo que eu tenho uma perda de 50%. E eu vou dizer o porquê. Com o tempo, isso eu já até li em vários documentos deles, que em certo momento eles vão fazer um benchmarking do percentual de perda. O que é isso? Eles, como todo mundo vai enviar o bloco K para a Receita Federal, eles vão conseguir saber assim, olha, o ramo de atividade indústria moveleira, o padrão na média de todos, o percentual de perda é 10%. Então, como eles vão saber essa média entre todas as moveleiras, como é que eu posso dizer que a minha é 30%? Então, esse é um cuidado que tem que ter, eu não posso colocar qualquer valor. Vamos para o próximo. Então, tem dentro do bloco K agora, nós estamos entrando realmente no bloco K. Esses dois blocos anteriores são blocos que a gente tem que tomar cuidado, que influenciam direto.
mas eles hoje eles já são preenchidos para informar as notas que vocês vendem, as notas que vocês compram, o inventário, mas tem que ter esse cuidado que eu comentei. O bloco K, então começa com o registro K001, esse aqui simplesmente tu precisa dizer, tem informação ou não tem informação? Então ele é bem simples, é só a abertura do bloco, como a gente diz. O KSEI, ele é uma informação que tu vai ter que dizer qual é o período que tu está enviando para a Receita, então ele quer saber, tá, beleza, esse bloco K que tu está enviando é de que data, tu vai dizer, é 1 de novembro de 2018 até dia 30 de novembro de 2018. Ele quer saber só a data inicial e final deste arquivo que você está enviando. O K200, esse sim que é o obrigatório para vocês, esse aqui que vai entrar agora em 2019, que é o estoque escriturado. Então, esse aqui ele quer saber o saldo do estoque de todos os produtos de vocês, seja produto fabricado ou seja matéria-prima. E ele vai ser o estoque do último dia do mês que ele está enviando. Então, se você enviar o SPED fiscal, dentro do SPED fiscal vai ter o bloco K, e você enviar de dezembro, vai ser o saldo do estoque de vocês do dia 31/12. Então, o saldo do último dia do mês, tá? E aqui, ó, que é aquilo que eu falei para vocês, ó, tem que tomar um cuidado. Vocês têm que separar os produtos de propriedade de vocês, da empresa de vocês, que está com vocês, o produto de propriedade de vocês, mas que está com terceiros, no depósito de outras pessoas, e também os produtos de propriedade de terceiros que está com vocês. Então, essas 3 informações são importantes. E olha aqui no layout o que ele pede, ó. Tá aqui, ó. Tu vai dizer o código do item, olha só, código do item ele pede, que é o campo do registro 0200. Olha lá em cima, lá que eu falei que influencia, ó, o 0200. Ele quer saber o código do item, a quantidade em estoque. Por isso que é importante a unidade de medida, né, pessoal? A gente sabe que 1 quilo é diferente do que 1 grama. Então, eu tenho que tomar muito cuidado lá no cadastro, a forma como eu trabalho. E aqui eu vou ter que indicar o estoque. Esse produto, nessa quantidade, ele é de minha propriedade, só que está comigo, ele é de minha propriedade, mas ele está com terceiros, ou ele é de propriedade de terceiros, mas ele está comigo, esse produto, está dentro da minha empresa. Então, essas 3 informações, eles exigem, pessoal. Então, não tem jeito, a gente tem que começar a controlar dentro dos sistemas de vocês, ou da forma como vocês controlam, os depósitos. Esse produto, se está no depósito de vocês, se está no depósito de terceiro, e se tem um produto que é de um terceiro que está também no depósito de vocês. Essas 3 informações são obrigadas vocês controlarem. Vamos lá da sequência. Então, esse K200 é o estoque. O K220 é movimentações internas, mas que não está relacionado à produção do item. Então, aqui é no caso de reclassificação de um produto. Por exemplo, assim, vamos supor que eu fabrico um produto, o produto está pronto, tá? O código desse produto é 1. Porém, o meu cliente, por algum motivo, ele exige que quando eu fizer a venda desse produto para esse cliente, na nota fiscal, ele tem que ser o item 2. O código tem que ser 2, por algum motivo. Então, o que acontece? Vocês vão ter que dizer uma movimentação interna, dizendo que o código de origem 1, ele vai virar o 2 e qual a quantidade que saiu de um para ir para o outro. Ou seja, eu estou trocando, né, essa questão. Então, é uma forma, tá, que é utilizado esse registro. Outra forma que eu encontrei é na questão de qualidade, né? Então, vamos supor que você fabricou um produto, só que o produto, por algum motivo, ficou com defeito. Então, você não vai vender esse produto como um item pronto, né? Então, você vai transformar esse produto para um outro código para vender ele como se fosse um produto com defeito, né? Então, por enquanto, as duas, para mim, ficou muito claro essas 2 situações que eu passei para vocês. Mas, claro, que pode ter algumas outras, né? O K230, então aqui sim é os itens produzidos pela empresa de vocês, tá? Então aqui onde vai influenciar toda a produção. Como que é informado? Por ordens de produção. Então toda vez que vocês enviam uma ordem de produção para a fábrica, para o chão de fábrica, e eles vão lá e vão dizer, beleza, eu produzi 5 sofás. O que vai acontecer? Nesse item ele vai aparecer a data de início da ordem de produção, a data de fim da ordem de produção, qual é o código do produto, aqui embaixo, aqui é o código da ordem, qual é o código do produto que vocês produziram e a quantidade que foi encerrada, a quantidade que terminou. Então,
eu produzi nesse mês, por ordens de fabricação, 3 sofás. Essa informação que vai aqui. E o K235 é os itens que eu usei para fabricar aqueles 3 sofás. Então, voltando, ó, no bloco 430 é o produto pronto, o acabado, tá? Ou aquele produto em processo. E o 235 é toda a matéria-prima que eu usei para fabricar aquele produto, né? Então, como eu dei exemplo de sofá, aqui vai aparecer tudo que eu consumi. Então, eu consumi tantos metros de tecido, tantos metros de linha, tantos metros de estofado, tantos metros de madeira, e aí por aí vai. Então, de acordo com os produtos que cada um trabalha, tá? Então, essas que é as 2 informações que tem ali. Mas eu vou mostrar um pouco na prática depois, tá? O K250 e o K255, esses 2 itens aqui, é a mesma coisa, tá? É ordens de produção, tá, pessoal? Porém, é o de terceiros. Então, aquela famosa remessa para industrialização. Então, como que funciona? Vocês vão ter uma ordem de produção na empresa de vocês, porém, né, essa ordem de produção, vocês vão enviar uma remessa de industrialização para o teu terceiro. Esse terceiro, ele vai industrializar e ele vai devolver para vocês. Depois que ele faz essa devolução, vocês vão encerrar a ordem de fabricação de vocês, né, essa ordem de fabricação para terceiros, e ela vai a informação aqui. Ele vai nesse K250 daí, as ordens de terceiro, e no K255 é os itens, as matérias-primas que foram consumidas nas ordens de fabricação do terceiro. Então é muito parecido com a produção dentro da empresa, porém aqui é fora. Aí, pessoal, tem vários outros registros dentro do bloco K, tá? Que esses eu não tenho conhecimento profundo, porque eu nunca peguei nenhum caso aqui na empresa também. Mas existem para desmontagem de mercadorias, que pelo que nas leituras que eu fiz, funciona assim. Vamos supor que vocês peguem um produto, vocês desmontam ele e vocês vendem as peças desses itens separados. Então, vocês têm que formar essa desmontagem. Então, tem essa questão de reprocessamento, etc. E aqui eu chamo a atenção no K280, porque esse sim é um outro obrigatório, né? No caso de vocês, ele vai ser obrigatório em 2019, que esse aqui é a correção do estoque. Então, porventura, se vocês tiver alguma correção de estoque, esse cara vai ter que ser preenchido também. E por fim tem o K990, né? Que esse aqui é só para dizer assim, ó, encerra o bloco K, termina aqui. Então ele vai lá, desde o K001, dentro dele vai aparecer todo o estoque da empresa de vocês, todas as ordens de produção que vocês fizeram, todos os materiais que foram usados para a ordem de produção, as correções de estoque, e aí aqui finaliza. Então, como vocês podem ver, é bastante informação, né? Só para passar uma visão geral para vocês nesse sentido aqui. Agora, pessoal, eu resolvi fazer um exemplo prático aqui, tá? Só para nós tentar entender como é que funcionaria isso para vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos supor o seguinte. Quando eu fiz esse exemplo prático aqui, eu estava com uma caneta Bic na minha mão, né? Então, eu fiz com base em uma Bic que eu acredito que daí fica fácil para todo mundo entender. Então, vamos supor que a indústria de vocês, ela fabrica Bic, tá? Então, no cadastro de produtos de vocês, vocês vão ter, ó, olhando para uma BIC, vocês vão ver que tem, esse aqui, ó, é o produto final, é aquele que eu vou vender, caneta azul com corpo acrílico. Então, esse produto é o que eu vou vender, eu vou fabricar, eu vou vender. Então, olhem aqui o tipo de produto qual que ele vai, ó, produto acabado, tá? Então, ó, o segundo é o corpo acrílico da caneta, é o corpo dele, né, onde vocês pegam ele na mão para escrever. Então, ele vai ser usado para produção, matéria-prima. A carga, tá, que é lá dentro onde tem a tinta, o tubinho, eu chamei ele como produto em processo. Por quê? Outra área da minha produção, da minha empresa, ela vai montar essa carga. Então, ele é um produto que ele vai ser fabricado, né, ele vai ser montado, porém, ele não vai ser vendido, ele vai ser usado para montar a caneta final, que é o produto acabado. Então, por isso que eu chamo ele de produto em processo. Aí depois eu tenho a tampa inferior, né, azul, aquela tampinha pequenininha, né, para tampar o corpo da caneta. Eu chamei ele aqui de matéria-prima. Tem a embalagem da caneta, que é uma caixinha para colocar ela dentro, né, na hora de vender. A tampa superior azul,
né, que é a tampa maior, matéria-prima, eu vou ter a tinta azul, que eu vou ter que utilizar, o tubo plástico, onde é colocada a tinta dentro, também matéria-prima, que eu vou usar na produção, e por fim a ponteira, né, que é onde sai a tinta ali, eu escrevo. Então, é hipotético, né, pessoal? Só montei aqui uma estrutura para vocês terem uma ideia. Isso aqui é o cadastro de produto de vocês, que vocês teriam no sistema de vocês. E esses itens, olha onde é que ele vai, lá naquele 0,200 que eu falei para vocês, tá? O que tem que ter cuidado aqui, ó? Lembrando, ó, eu tenho que ter um grande cuidado na unidade de medida, porque, ó, como eu falei, ó, eu vou trabalhar com a tinta em ml, ó. A tinta vai ser ml, então muito provavelmente, vocês vão, por exemplo, vocês vão comprar uma tinta em litros, né? Mas na minha empresa eu vou trabalhar em ml, então isso vocês têm que tomar cuidado, porque 23 ml é diferente do que 23 litros. Então, se vocês realmente querem trabalhar com litros, na hora que vocês vão informar nas ordens de fabricação e nas estruturas de produto, se for litros, vocês vão ter que botar 0,0023 ml. Vocês vão ter que colocar a quantidade correta. Então, esse é o cuidado muito grande que tem que ter. E o outro cuidado é o tipo de produto, porque a gente quer saber o que realmente é embalagem, o que realmente é utilizado para fabricar o produto, né? Então, que vai ser transformado no produto final, e o que eu tenho de produto no meio do processo que ele é feito. Eu trouxe uma ilustração gráfica, deixa eu ver aqui, ó, tá? Depois eu mostro a ilustração gráfica mais fácil, de como montaria isso. Logo depois, eu tenho aqui a ficha técnica. Então, ó, antes era o cadastro de produtos. A ficha técnica é a estrutura desse meu produto, tá? Então, olhem só. Para fazer a caneta azul, um corpo acrílico, que é o meu produto acabado, eu vou usar um corpo da caneta, uma carga, uma tampa inferior, uma tampa superior e uma embalagem. Então, olha só, eu vou colocar a quantidade de cada matéria-prima e matéria-prima, embalagem ou produto em processo, eu vou utilizar para fazer apenas uma caneta, tá? A perda eu já explico. E a gente tem um outro produto lá, ó, voltando, ó, lembra que a gente tem, ó, a caneta é um produto acabado e temos a carga que é um produto em processo, não significa que eu também produzo na minha empresa. Então, ó, a carga, quanto vai? Ela vai 23, lembra que é ml, então 23 ml de tinta, ela vai um tubo plástico e ela vai uma ponteira da caneta. Então, dentro de uma caneta BIC, ela tem aquela carguinha, a carga, né? Eu chamei ela aqui de carga. Então, tem o tubo plástico, dentro vai a tinta e tem a ponteira nela, na ponta ali onde tu escreve. Aí, o que eu coloquei aqui, pessoal? 23 ml é o que eu uso para fazer uma caneta. Porém, na minha produção, eu estimei que eu tenho 1% de perda de tinta. Sempre no processo eu acabo perdendo 1%. Isso é uma informação que eles vão querer que você informe. Então, o que acontece? O que vai no bloco 0,210, ele vai a quantidade bruta, a quantidade com a perda que vocês vão ter, ou seja, 23,23 ml. Tá? Então, aqui que é importante. E como eu falei anteriormente, eu não posso simplesmente colocar aqui, eu tenho uma perda de 20%. Porque se as outras indústrias que também enviam bloco K e lá eles começam a informar que a perda é 5%, então a Receita vai entender que a média é 5%. Então eu não posso colocar 20%. Eu tenho que tomar muito cuidado nisso. Então aqui é um exemplo. Então eu tenho um produto, 2 produtos que têm suas matérias-primas dentro deles. Então agora eu vou mostrar graficamente para vocês entenderem como é que fica isso. Ó. Vamos lá. Ó. Então o que eu montei aqui? Ó? Só para ficar um pouco mais claro para vocês, eu montei. Ó. Então a caneta ela é composta por um corpo, uma tampa superior, uma tampa inferior, uma carga e uma embalagem. Só que a carga, ó, ela possui ponta, o tubo e a tinta. Então, por isso, ó, a carga, por isso que ela é um produto em processo. Porque não é a carga que eu vou vender. Eu vou vender a caneta. A carga, ela faz parte da caneta. Então, quando vocês têm algumas fabricações intermediárias dentro da fábrica de vocês têm que colocar que o produto é em processo, porque ele é finalizado, ele fica em estoque e depois ele é consumido por um produto final que vai ser futuramente vendido. Essa que é a grande diferença desses itens aqui.
Vamos dar sequência. Aqui eu trouxe só por ilustração, tá, um estoque inicial. Então, suponhamos que, né, eu tinha no meu estoque nenhuma caneta para vender, eu tinha 10 mil corpo, eu tinha 1000 carga, eu tinha 10 mil tampa inferior, 5 mil embalagem, 10 mil tampa superior, isso aqui é 55 mil ml de tinta, então isso aqui é como se fosse o quê? O estoque do último dia do mês anterior, tá? É o último dia do mês anterior. Então eu só trouxe para ilustrar. Aí, eu tenho as ordens de fabricação. Eu tive uma ordem de fabricação, que aí é o bloco K230, ó, a ordem de número 1001. Então, ela iniciou dia 1º do 12 e ela finalizou no dia 10/12/2018. E nessa ordem, era para fabricar o item 1001, que é a caneta. E eu mandei fazer 3.000 canetas. Na ordem de fabricação 1009, ela não concluiu. Então, não tive nenhuma produção. E na outra ordem, que é a 1220, eu fiz num dia e finalizei no outro. E o produto que foi fabricado nessa ordem foi o 1119, que nesse caso é a carga, tá? Ó, nesse caso aqui foi esse item aqui, a carga e a caneta. Porque eu só posso fabricar esses itens, o resto eu compro, né, que é matéria-prima. Então o que acontece aqui? Eu mandei fazer 2.000. Para o bloco K, pessoal, qual informação vai? Somente vai a ordem de fabricação 1001 e a ordem de fabricação 1220. Essa ordem aqui de cima, ela nem vai. Por mais que vocês estejam enviando o bloco K de dezembro, ela não vai aparecer, porque eu não tive produção dela ainda, não terminaram. Agora, essa ordem, se ela concluída em janeiro, e vocês vão enviar o bloco K de janeiro, aí ela vai aparecer, mesmo ela iniciando em dezembro. Então, ela sempre aparece as informações que foram concluídas, tá? Tanto nesse exemplo, eu botei uma conclusão geral, né, ou parcial. Se eu produzir parte da mercadoria do produto, ela vai também. Então, aí que vai no K230. Vai as ordens de fabricações concluídas. O K235, lembram, o K235 é quanto de material eu utilizei para produzir esta ordem de fabricação aqui, que foi 3.000 peças, e esta ordem de fabricação que eu fiz 2.000 cargas. Então, é essa informação que vai no bloco K, e especificamente nesse registro 235. Então, olhem só o que acontece aqui. Ó. Lá na carga, olha como é que foi, que era a ordem de fabricação para fazer a carga. Foi 46.460 tinta, lembrando que o cadastro ele é ml, então foi 46.000 ml, 2.000 tubos e 2.000 ponteiras. Voltando, por que foi 2.000 tubos? Ó, lembra que a ordem de fabricação era de 2.000 tubos, né? E se nós voltar mais, olha como é que era a estrutura da carga. Ela dizia que ia um tubo e uma ponteira, né? Então, um tubo, uma ponteira e 23 ml. Ele vai fazer essa multiplicação. Então, para fabricar a primeira ordem de fabricação, que foi ali essa da carga, ele utilizou 46.460 ml, 2.000 tubos, 2.000 ponteiras. Para a outra ordem de fabricação, que foi a ordem da caneta, ele usou 3.000, né, corpo, 3.000 carga, 3.000 tampa inferior, 3.000 embalagens, para embalar as 3.000 canetas que foram fabricadas, e 3.000 tampa superior. Então, essa que fez a produção. O que eu quero chamar a atenção aqui é ali, ó, na quantidade da tinta. Como a gente colocou que a tinta ela tinha 1% de perda, automaticamente aqui, pessoal, ele já levou em consideração a perda. Tá? Por isso que deu 46.460. Então, esse que é o grande objetivo. Tá? Porque se vocês pegarem as 23 ml, 23 e multiplicar por 2.000 cargas que eu fiz, vai dar esse resultado aí, tá? Esse que foi o objetivo. Ele já vai com a perda. Depois disso, a gente tem o bloco K200, que lembra que é o estoque, tá? Então, o que acontece? Essa coluna de estoque inicial, ela não vai no bloco K200. Eu só trouxe aqui para vocês entenderem como é que funciona. O bloco, esse estoque inicial que eu quis mostrar, é aquela ideia que eu comentei. Vamos supor que esse bloco que eu estou enviando é referente a dezembro. Então, esse saldo é aquele que eu entreguei para a Receita Federal em novembro.
E esse aqui é como ficou depois de produção e consumo, como que ele ficou, né, no final de dezembro. Então, ó, lembra que eu não tinha nenhuma caneta, mas em dezembro eu produzi 3.000. Então agora o meu estoque final que eu vou mostrar para a Receita é 3.000. Lógico, aqui eu nem contei que vendeu caneta no mês, tá? Se vendesse caneta ia aparecer o estoque menor. O corpo, eu tinha 10.000 em estoque. Como eu usei, esse corpo ele é matéria-prima, como eu usei 3.000 na minha produção, ó, ele foi para 7.000. A carga, eu tinha 1.000. Eu mandei fazer mais 2.000 cargas, o que totalizou 3. Mas 3.000 cargas eu usei para fazer as 3.000 canetas aqui em cima, então agora ficou 0. Então está aqui a informação. Ó. Essa informação de estoque final é toda a informação que eu preciso ter. Então olha só, ml, por exemplo, eu tinha 55.000 ml. Como eu tive uma saída do meu estoque eu me esqueci aqui, de 46.460, então ficou agora com 8.540 ml. Ele já também deu a saída da perda. Então, vocês conseguem perceber que todas essas informações elas são importantes, né, e tudo interligadas para ir no bloco K. Então, essa coluna que eu pintei em vermelho ali, essa que vai especificamente para o bloco K. Beleza, deixa eu passar aqui. Então, pessoal, o que a gente tem que fazer na empresa, tá? Para a gente não correr nenhum tipo de risco nesse sentido, tá? Então, primeiro, é analisar e planejar todo esse processo de gestão da produção. Então, se por algum motivo vocês não tinham esse processo bem definido, então é importante começar a ter esse controle, começar a gerir, né, a produção com melhor clareza, para no futuro próximo, né, bem próximo no caso, né, que já estamos em 2019, não correr nenhum tipo de risco. É importante estudar todos esses requisitos do bloco K, né, entender eles, por isso que eu fiz esse webinário, né, de propósito, para vocês começarem a ter já também esse conhecimento para ajudar vocês. Tem que ter um controle de estoque rigoroso, não pode mais desaparecer item, né, então tem que tomar esse cuidado. Os produtos fabricados devem possuir ficha técnica, que é a estrutura do produto, então é muito importante ter a estrutura do produto bem correta, né, então às vezes, você sabe, né, pessoal, a gente trabalha com unidade de medida, com número, então a probabilidade de tu digitar, em vez de 1, digitar 2, já dá uma diferença gigante no estoque. Então, tem que estar bem claro e correto, tem que conferir bem, né, essa questão das fichas técnicas dos produtos. Sempre é bom avaliar o software que vocês vão adotar, se esse software atende às exigências, né, do bloco K, entre outras. A contratação de uma empresa especializada para ajudar você sempre é bem-vinda, para acompanhar nesse processo. Precisa também treinar essas pessoas e a equipe de vocês para entender bem o porquê eles precisam fazer esse tipo de controle e a importância. Então, por isso que também é importante esse webinário que eu estou fazendo para vocês, até vocês podem disponibilizar isso, que vai ser gravado, né, para disponibilizar para mais pessoas entender esse processo. Testes e mais testes, não adianta, a gente tem que testar, simular, faz uma ordem de fabricação, conclui ela, vê se movimentou os estoques certo, vê se foi feito as fichas técnicas de forma correta, né? O escritório de contabilidade, eles não tem como gerar essa informação para vocês, porque é muito específica da empresa de vocês, então é vocês que são responsáveis pelas fichas técnicas, pelo estoque, pelas ordens de fabricação, então não tem mais milagre, né, como uma vez tu dava um jeitinho lá para fazer o inventário, não tem mais o que fazer, e tem que entregar o bloco K no prazo, né, e consistente para não gerar nenhum tipo de dúvida, né, então tudo isso são informações que a gente tem que tomar o seu devido cuidado. Pessoal, agradeço muito a participação de vocês aqui, tá? Estou disponível para qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem. Então, vocês têm um e-mail, por favor, anotem, que é samuel.basso@otimize, com ZY no final.com.br. Fiquem à vontade de me enviar qualquer tipo de e-mail, me seguir nas redes sociais para fazer qualquer tipo de pergunta. E fica o convite também aqui para vocês para acessarem o rpsoft.com.br e solicitar, né, uma demonstração do produto que a gente possa apresentar ela para vocês. Deixa eu até voltar aqui para a minha câmera. Então, fica o convite para vocês utilizarem a nossa ferramenta, para vocês avaliarem, né, uma demonstração, até para mostrar como é que funciona na prática esses processos.
O meu intuito aqui era fazer uma visão geral para vocês entenderem, né, o Bloco K. Espero ter ajudado vocês nesse sentido, para pelo menos ter um norte. Vocês viram que cada item daqueles, se aprofundar, é bastante informações. Mas estou disposto para auxiliar vocês em qualquer dúvida. Então, vocês me enviam um e-mail, samuel.basso@otimize.com.br. Tá, pessoal? Muito obrigado, até a próxima, e muito obrigado pela participação de vocês. Até mais.